Oi, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. A louca. Bom, gente, eu tava aqui vendo os comentários, respondendo os comentários do último vídeo que eu postei, né? E parei pra analisar também os outros comentários e tal. E uma moça comentou, o nome dela é Flávia. Obrigada pelo carinho, viu, Flávia? Brandão. E assim, ela comentou que ela me segue, né? E eu entendi que ficou meio vago, que eu mudei e de repente já comecei a postar vídeo aqui e não parei pra explicar pra vocês sobre essa transição, o que tava acontecendo, né? E meio que eu me senti assim que realmente eu deixei de falar algumas coisas pra vocês, mas não foi assim, gente, porque eu não quis compartilhar. Eu cheguei a gravar vlogs, entendeu? No dia da minha mudança, como tudo aconteceu. Eu tenho alguns pedaços, mas como eu falei pra vocês, eu perdi meu celular, né? Meu celular deu problema. Eu tava sem computador na época e sem internet, não consegui fazer backup, salvar, pra poder estar compartilhando certinho. Gente, essa aqui é a minha menina, ó. Tchuca! Oi pras meninas, filha! E cada um, amor! Você que é a Tchuca, ó, minha cachorrinha. Então eu vim tentar explicar o mais rápido possível, o mais breve possível, um pouco do que aconteceu na minha vida. Bom, gente. Bom, como vocês sabem, eu morava em um apartamento, né? Só que o apartamento não era meu, gente. O apartamento é da minha sogra, ela nunca teve problema nenhum em deixar a gente morar lá, entendeu? A gente sempre morou lá, só ela nunca alugou pra gente nem nada, ela cedeu. Assim, como é um apartamento que ela ainda pagava, então a gente pagava a parcela enquanto a gente tava lá, ó, e tal, né? E só que o apartamento era dela e ela pagava aluguel enquanto a gente morava no apartamento. Nós chegamos a alugar uma casa juntas, né? Que foi aquela casa que eu morei, que eu cheguei a mostrar pra vocês que eu tava morando em 2 cômodos, né? Cheguei a fazer vlogs pra vocês e a gente chegou a dividir aluguel e tal. Só que no aniversário de 2 anos do Enzo, a bisavó do Enzo veio a falecer. E com a falência dela, a minha sogra, né, se sentiu responsável pela casa da bisavó do Enzo. Então ela assumiu a responsabilidade da casa da bisa do Enzo, né? Então ela começou a cuidar do biso do Enzo. E na casa do biso do Enzo moram alguns tios, né, os irmãos dela. E consequentemente ela começou a cuidar de todo mundo. Sendo assim, ela mudou pra lá e a gente saiu dessa casa e voltou pro apartamento. E a gente tava super empolgado com o apartamento e tal, né? Só que essa cachorrinha minha teve que ficar presa, porque eu até levei ela pro apartamento, mas um dia ela escapou e ela foi pra casa onde a gente morava. Então, porque quando eu me casei com meu marido, a gente morava nos fundos da casa do bisavô do Enzo. Então, ele lá ficava preso. Quando a gente mudou, a gente levou. E infelizmente ela deu azar de ir lá e ele prender ela de novo, né? Enfim, porque ele é antigo, assim, ele não gosta de animal solto. E como ela tava muito longe de mim, ele segurou ela lá. E aí eu não fui buscar porque eu sabia que ela escapava sempre. E eu ia sempre estar ouvindo. Eu sei que eu errei, né? Mas infelizmente não tem como eu explicar pra vocês algumas coisas que outras pessoas pensam diferente da gente, né? E, enfim, foi passando o tempo e a minha sogra, ela tinha um cachorro de raça grande, de raça Rottweiler. E ele fazia 5 anos que ele já estava preso na casa do bisavô do Enzo. Só que como a gente morava em apartamento, não tinha condições de levar um cachorro de 10 anos pra lá. E o bisavô do Enzo, onde minha sogra estava, não permite animais soltos. Então, e não é um animal tão grande, qual que oferecia risco para as pessoas, né? Então ele prendeu num canil bem pequenininho e deixou ele lá. Só que esse cachorro teve aquela doença chamada sinomose. E ninguém conseguiu identificar essa doença. Então a gente percebeu que ele estava mal das pernas e ele começou a ter algumas reações devido da doença, né? E a gente começou a ficar preocupado. E assim, a gente começou a procurar uma casa pra minha sogra, pra ela poder morar, né? A gente se sentia mal de ter que levar ela pra alugar uma casa, pagar o aluguel de R$1.000, R$1.200. A gente sabia que a gente também não tinha condições e ela também não. E aqui em Jaguariúna as casas são muito caras e por imobiliário é muito difícil. A gente começou a encontrar uma certa dificuldade em encontrar a casa pra ela. E aí apareceu um sítio, gente. Apareceu um sítio muito afastado daqui. E assim, gente, confesso que foi, assim, ilusão de momento, tá? A gente deu um passo muito em falso na nossa vida. O que aconteceu?
a gente se iludiu, porque o sítio tinha piscina, era um campo grande, maravilhoso. A gente falou, pronto, é aqui que a gente vai, é aqui que os cachorros vão se adaptar. Fora os cachorros, que tinha a minha cadelinha, tinha o Rottweiler, que eu vou falar, e tinha outra cachorrinha, tinha mais os gatinhos. Eram 5 gatinhos e 2 estavam de cria. Então a gente pensou muito em todos os animais que estavam sofrendo presos. Os gatos estavam presos em gaiola. Infelizmente, já prenha, ela já estava prenha quando ela foi engaiolada. E aí o que a gente fez? A gente foi lá, conseguiu o contato do dono do sítio e alugamos. O dono do sítio pediu apenas um mês adiantado e a gente foi lá e alugou essa casa. Só que a gente não se sentiu muito bem nessa casa, gente. O tempo foi passando. Era uma casa muito pesada, de um clima muito pesado. Eu vou botar aqui um vlog, né, pra não ficar vago. Eu vou colocar o vlog, gente, pra vocês verem eu comentando quando eu tava nessa casa ainda, no vlog do tour por essa casa. E eu me sentia um lugar muito pesado, não tinha internet, gente. A internet não chegava lá. Tinha muita serra, então a internet não chegava lá. A gente não conseguiu nenhum tipo de serviço que fornecesse internet pra gente. Aliás, o único que a gente conseguiu era 280 por mês, um valor muito absurdo pra gente, né? E fora isso, gente, eu pedi muito a Deus pra ele tomar frente, né, e ver o que era melhor pra nós, mas assim, como desobedientes que somos, ó, as coisas de Deus, no dia que a gente bateu o contrato com essa casa, nesse mesmo dia que a gente foi entregar o contrato, aconteceu 2 coisas, e a gente fechou os olhos. Uma, o cachorro morreu. O cachorro que a gente ficou tão preocupado em acolher, em salvar ele, porque ele já estava 7 anos preso, a gente recebeu uma notícia que ele havia morrido e a gente bateu o contrato. Fora isso, oi amor, dá oi pras meninas. Começou o Brothers? É o Big Brother, gente. Eu já tô indo lá. E aí, posterior a isso, o meu esposo foi trabalhar, né? E ele foi mandado embora. Sim, gente, ele foi dispensado. E só um minutinho que eu já volto. Tava acabando a memória. E então, gente, a mamãe já vai lá, tá, filho? Então a gente... Meu cachorrinho. Então, aí a gente deixou passar despercebido isso, sabe? Eu acho que foi sinal de Deus, mas nós fomos lá. Reconhecemos firme, entregamos o contrato e mudamos pra casa. E aí foi a pior coisa que aconteceu na nossa vida, gente. Um aluguel muito caro, um lugar muito afastado, no meio de canavial, sabe? Eu achei que eu ia me sentir bem, que era um sítio, que isso, que aquilo. Minha casa ficou cheia de gente o mês inteiro, todo fim de semana teve gente na minha casa, mas não consegui, gente. Eu simplesmente não consegui me adaptar, eu não consegui me sentir à vontade naquele lugar, sabe? E aí a gente... Eu tava mexendo, a gente veio... Eu não sei, acho que eu tava na casa da minha sogra, eu tava mexendo no celular e eu vi alguém tinha colocado essa casa pra alugar. E assim, me chamou a atenção por ser na Roseira, eu falei, vou lá ver sem compromisso. E nisso que eu fui ver, deu certo, gente, o aluguel muito mais em conta, eu pagava 1.200 lá, que a gente pagou 850. E assim... É de fundos, mas é nos fundos da casa do bisavó do Enzo. Então, assim, se eu precisar de arrumar um serviço... eu preciso arrumar um serviço. E eu não tiver alguém pra ficar com o Enzo, a bisavó do Enzo, a avó do Enzo mora aqui, né? Aqui a gente mora nos fundos, praticamente, só que na outra rua. É outra pessoa que é o dono da casa. Na mesma rua tem a escolinha do Enzo. Não vou precisar de atravessar aquele barrão lá mais pra levar o Enzo pra escola, né? Então, assim, eu fiquei muito contente com tudo. E a gente veio e, assim, calhou de ser no dia que ia vencer o aluguel, sabe, gente? Aí, o que aconteceu? O que eu fiz? A gente mudou. No outro dia, a gente mudou. Filho, eu tô falando da escolinha sua. A gente mudou. E, assim, gente, aos poucos eu tô me achando. Eu tô sem um monte de coisa, sabe? O quarto do Enzo não existe mais, eu não tenho mais os móveis. Não sei, gente, parece que a mudança... Eu perdi tudo, sabe? Não é que eu perdi, ficou faltando. Não sei, gente. Eu não sei explicar pra vocês, com o tempo vocês vão entender. Mas agora eu tô sentindo, sabe, que as coisas vão melhorar. Eu tô pedindo muito a Deus.
Bom, meninas, só pra completar o vídeo, né, porque eu tava editando e eu percebi que faltou também eu concluir uma coisa. Então, vocês vão se perguntar assim, por que você não voltou pro apartamento quando não deu certo esta casa, né? E assim, gente, a minha sogra, quando a bisa do Enzo faleceu, eu falei que ela veio morar com o biso do Enzo, né? Sim, foi isso que aconteceu. E ela foi morar lá nos fundos, na casinha onde eu e meu esposo morou quando nós nos casamos. Só que aí um tio dele, né, teve um problema, o dono pediu a casa, alguma coisa assim, e ele pediu pra ela deixar ele ficar lá nos fundos, já que ela tinha um apartamento e tal. E assim, ela foi morar, ela até colocou as coisas dela, os móveis dela dentro da casa do pai dela. Só que ficou, tava muito assim, apertado. Ela tava dormindo numa caminha e a filha dela no chão e tal, né? Então eu achei, eu e meu esposo, né, como assim, gente, se mancou, né? A gente pegou e resolveu realmente deixar ela lá, já que ela tinha ido pro apartamento, o apartamento era dela. E também ela já tinha mudado, né? Já tava com as coisas dela lá. A gente ia tirar também ela de lá e mandar ela de volta pra casa do pai dela. Então a gente, né, optou por isso. E assim, gente, sempre que ela pode, ela ajuda a gente. Então, ela acaba que ela ajuda a gente, assim, até com valores, quando a gente precisa de alguma coisa, ela dá uma força, né? Então, eu não me sinto mal por isso, né? Tem aqui a liberdade da gente ter quintal, da gente poder ter as coisas, e com isso eu ganhei os gatos dela, né? Não que eu ganhei, estou doando, mas aí como a gente tá aqui, ela ajuda a gente sempre que pode, os gatos dela veio pra cá, boa parte dele. E é isso, gente. Eu não queria deixar vocês lesadas de nada disso. Foi mais ou menos isso que aconteceu na nossa vida. Peraí que eu tô com comida no fogo. Gente, eu tô com comida no fogo. Me desculpe, até que a iluminação aqui tá melhor, né? Soubesse tinha... Mas é que aqui tá barulho, gente. Então foi isso que aconteceu, né? Eu tava muito bem lá, eu queria ter mexido tudo, ela tinha autorizado tudo. Só que... Gente, não é nosso, né, gente? Se não tivesse acontecido nada, se a gente não tivesse saído de lá, ela não teria pedido pra gente sair. Ai, cansada. Se não tivesse acontecido isso, ela não teria pedido pra gente sair. Porque até que ela não pediu, foi realmente eu e meu esposo que chegamos nela e colocamos essa situação, né? Que a gente abria a mão pra ela ir. Até porque não foi ela que se mudou pro sítio também, né? Vocês vão querer saber. É o seguinte, lá no sítio era muito, muito distante, era tipo 12, 16 quilômetros. E ela assim, não tem carro, não tem moto, não tinha nada. E ela sai pra trabalhar às 6 horas da manhã, né, de a pé. Então pra ela não teria condições, não tem ônibus, gente. Era um lugar muito afastado, que nem eu tô falando pra vocês, tinha 2 horários de ônibus. E assim, horários escolares, entendeu? Então, se eu não me engano, tinha um também que vinha da cidade vizinha e passava por metade do caminho, daí teria que descer metade. Era estrada mesmo, lá no meio do nada, no meio das fazendas de canavial. Então, assim, pra ela não daria pra ela ter ido pra lá, né? E lá começou a chover, então a gente optou pra gente mudar pra lá e foi isso que aconteceu. Acabar que deu tudo errado os nossos planos, né? Não deu certo pra gente morar lá, a gente tá morando aqui agora. Né? Em breve eu vou fazer um tour pra vocês. E é isso, meninas, que aconteceu na minha vida. Espero que vocês tenham entendido. E eu não quis deixar vocês de fora disso de maneira alguma. Eu tenho alguma coisa e eu vou compartilhar, tipo, estilo vlogão, explicando tudo o que aconteceu. Cortando, assim, uns pedaços. Mostrar a casa que a gente morou lá no sítio, que não deu certo. E é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Não quis deixar vocês fora da minha vida, tá? Eu carrego vocês no coração, vocês são minhas amigas aqui, adotivas do YouTube. E muitas das vezes é o YouTube, é os comentários de vocês, é os vídeos que me anima. E é isso, meninas. Bye!